Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado, hoje um pouco meio rouco, porque o frio chegou aqui e as amígdalas não suportaram o frio, aí eu estou hoje um pouco meio rouco, mas continuo fazendo a nossa leitura diária com base a nossa reflexão, com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está falando do Sermão do Monte e tratando dos valores do reino de Deus, bem como nos dizendo da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, que é o subtítulo do trimestre. Este já é o nosso quinto vídeo. Hoje é sexta-feira e este é o quinto vídeo da semana. Semana que tem como tema a bondade de Deus em nos atender. É a lição de número 12, que está programada para dia 19 de junho de 2022. Então, são 6 vídeos que nós gravamos por semana. Esse é o vídeo do número 5 e para trás você já tem mais 4 vídeos que você deve fazer o possível para assisti-los, para que a compreensão seja total. Então, aproveite aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Eu quero agradecer a você que já é inscrito, eu quero agradecer a você que tem comentado. Muitas pessoas têm feito contato conosco, têm se identificado com o conteúdo e nós glorificamos ao nome do Senhor Jesus por isso. Quero deixar aqui um abraço ao irmão Josinei Teixeira, meu amigo, eu chamo ele de Casadinho, meu querido irmão, que tivemos recentemente uma conversa acerca da lição da escola dominical e foi muito proveitosa. Deus te abençoe, Josinei, esposa, família, Deus abençoe vocês. E na lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender, hoje, sexta-feira, a leitura está dando sequência à leitura de ontem, que ontem foi o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Hoje será o versículo 39, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. E a epígrafe da leitura de hoje diz: na mesma dimensão de si mesmo, ame ao próximo, na mesma dimensão de si mesmo. Como já dissemos ontem, estamos fazendo leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia Deik, editada pela editora Atos. Vamos ao versículo 39 do capítulo 22 de Mateus. Ontem nós já explicamos que Jesus estava num certo debate com os saduceus. Aí os fariseus aproveitaram que Jesus estava nesse debate com os saduceus, se reuniram e disseram: agora nós vamos contra ele. Aí tentaram pegar Jesus numa falha, perguntando qual é o maior dos mandamentos. E Jesus então respondeu: o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aí ele disse no versículo 38, e este é o primeiro e grande mandamento. Só que no 39, que nós vamos ler agora, diz assim: e o segundo, eles não perguntaram sobre o segundo, perguntaram só sobre o primeiro. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Observe bem, já lá na lei do Antigo Testamento tem esses 2 mandamentos. A lei completa são 613 mandamentos. E lá tem amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro dos mandamentos do Decálogo. E o segundo mandamento, em outra parte, está lá escrito: amar o próximo como a ti mesmo. E por que Jesus trouxe esta referência? Porque eles aqui estavam somente fazendo referência ao céu, mas não estavam fazendo referência aos homens. São 3 níveis de coisas que nós devemos estar em comunhão. Nós devemos estar em comunhão com Deus, em primeiríssimo lugar, conosco. Há pecado que você peca contra o próprio corpo, você tem que estar em comunhão contigo e com o próximo, porque nós vivemos uma relação interpessoal. Em todos os locais que nós andamos tem uma relação interpessoal. Se no trabalho tem uma relação interpessoal. Se na rua, no trânsito, tem uma relação interpessoal. Se em casa, maior ainda. Porque a Bíblia fala que se o marido e a mulher não estiverem bem, as orações são impedidas, as orações não passam. Uma das coisas que impede as nossas orações é a falta de comunhão em casa com a esposa. Se nós vamos para a igreja, aí tem relação interpessoal entre o obreiro e o pastor,
entre o pastor e as ovelhas, no meio do ministério e assim por diante. Então, nós vivemos uma constante relação interpessoal. Por esse motivo, é necessário que amemos a Deus sobre todas as coisas, amemos a nós mesmos e amemos o próximo como a nós mesmos. E aí, leva-se a algo muito mais profundo. Amar o próximo como a si mesmo, e Jesus estava pegando eles de cheio, porque eles queriam só a primeira resposta, Jesus levou a segunda. Por quê? Porque eles não amavam o próximo como a si mesmo. Jesus disse que esses hipócritas, escribas e fariseus, em alguns momentos, entravam nas casas das mulheres incautas, o que quer dizer? Entravam lá sob o pretexto de cumprir as orações. Os caras chegavam, um exemplo aí, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, e ficavam orando lá até da meio-dia. Para quê? Para serrar o rango meio-dia. Os camaradas tinham o pretexto de levar alguém a algum local por algum interesse financeiro. Tudo que eles faziam tinha um interesse financeiro, tinha um porquê por trás. E Jesus chamava eles de hipócritas. Quando eles davam com a mão, a outra mão já estava tirando. Jesus os chamava de hipócritas. Eles queriam muito, como disse, nós já falamos em outros locais, eles queriam muito dizer que ajudavam quando eles estavam prejudicando. Ou seja, eles, quando alguém era amigo, eles praticavam alguma coisa para ajudar o amigo. Mas quando alguém era inimigo, eles praticavam alguma coisa para ferrar com o inimigo. Já viu aquele ditado que diz que aos amigos a lei e aos inimigos os rigores da lei? Então, era o que esses hipócritas, escribas e fariseus hipócritas faziam. Então, para eles, o que importava era chegar diante de todos e apresentar-se numa perfeita comunhão com Deus. E como é que eles apresentavam a perfeita comunhão com Deus? Guardando os sábados, porque era obrigatório na lei dos judeus. Em outro momento eu falo sobre isso. No Brasil não tem essa obrigação não, mas lá para os judeus tinha que guardar o sábado. Fazia parte do concerto que foi feito lá no Sinai. Os judeus, na realidade os hebreus, que haveriam de se transformar em israelitas. Eu falei judeu porque o sábado se transformou em algo cerimonial. Eles tinham que fazer suas cerimônias, entregar um sacrifício, mesmo que fossem 2 pombinhas, 2 rolinhas, ou um sacrifício de manjares, um sacrifício de movimento. Eles tinham que fazer isso, porque fazia parte do ritualismo deles, do culto deles a Deus. Então eles tinham que usar a roupa dessa forma, tinham que usar o manto na cabeça de tal forma. Os sacerdotes tinham que usar o urim, o tumim, a mitra sacerdotal e assim por diante. Fazia parte do culto a Deus. Tá, mas só tem o culto a Deus? E não tem também a relação com o próximo? Aí o Senhor, Deus lá atrás, lá no Sinai, como na época não tinha um INSS, um Sistema Nacional de Seguridade Social, o Senhor estabeleceu que eles não deveriam colher o canto da plantação para que os pobres passassem e pegassem. O Senhor estabeleceu que aquilo que caísse do alfoge, quando eles guardavam aqui o que colhiam, guardava e caía, deixasse para trás, que era para que alguém pegasse. E tem uma parte lá do provérbio que diz bem assim, empresta a Deus quem dá ao pobre. Então eles tinham que fazer isso para fazer o bem. Todo o Antigo Testamento tem o sentido de levar a pessoa a ajudar o outro financeiramente. O Senhor repreendeu, e está na lei isso, e era punido também, quando se fazia discriminação. Não era para discriminar, era para tratar todos iguais. E assim por diante. Desculpa. Só que, infelizmente, eles geraram um problema tão grande que órfãos e viúvas eram prejudicados entre eles. Por isso que tem a expressão órfãos e viúvas. Porque quando um pai de família morria, a mulher não tinha profissão. Então a mulher, em alguns casos, voltava até para a casa de seus pais, quando ainda tinha pais. Ou então ela ia para a rua mendigar, aguardar que os amigos ajudassem de alguma forma. Ela ia viver do dote, como tem aquela mulher das dracmas, tinha que pegar alguma coisa ali de valor dentro de casa e de repente vender para sobreviver. Com via de consequência, os filhos também passavam necessidade. E quando eles então vejam que há uma necessidade de cuidar do próximo, cuidar do órfão e da viúva. Chegaram até a perguntar para Jesus, quem é o meu próximo? Mas Jesus deu o exemplo lá da parábola daquele pessoal que ia passando lá e do samaritano, do bom samaritano. O sacerdote, o levita, todo mundo passou de largo. Aí veio o samaritano e fez o bem. Jesus perguntou, quem é o próximo dele?
o samaritano, a pessoa mais improvável, foi o próximo. Então aquela sociedade estava perdendo de ajudar os outros. E toda a sistemática que Deus criou com a lei levava justamente no sentido de ajudar os outros. Eles eram tão péssimos que faziam questão de criar infâmia, criar acusações falsas contra alguém, os hipócritas, os escribas e fariseus. Se tiver alguém nessa linha aí hoje, ó, pelo amor de Deus, vá se identificando com a palavra de Deus, eu não estou mandando nenhuma indireta para você, não. Mas se você faz desse jeito, você é hipócrita, você é escriba, você é fariseu. Aí os escribas e fariseus hipócritas criavam acusações falsas e levavam a pessoa, como aconteceu em vários casos, a uma prisão. Levava a pessoa a uma pena capital, que é o apedrejamento. O porquê não falar nessa história do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi morto pelos judeus por uma pena capital dos romanos? O que não falar de Estevão, que foi morto por uma pena capital judaica, apedrejado? O que não falar de Paulo, que teve a cabeça decepada fora, ou dos demais apóstolos? E nenhum deles cometeu crime digno de ser. O pretor acerca de Jesus disse muito bem: eu não vejo crime neste homem. Isto é o que? Falta de amor ao próximo. Não havia verdade nele, mentira pura. Mas Jesus vem perante eles e confronta-os. Amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Como a si mesmo. Por quê? Porque na bondade de Deus em nos atender, nós precisamos, como está lá no Pai Nosso, pedir a Deus o perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, Tiago diz bem assim: como pode alguém dizer que ama a Deus que nunca viu e se aborrece do próximo com quem ele conviveu todo instante? Então hoje nós aprendemos que para servir a Deus de coração é necessário também nós amarmos ao próximo, e Deus, que é bondoso, com a sua justiça, não esqueça disso, nos retribuirá conforme o nosso coração. Pesado, né? Eu te aguardo domingo na Escola Bíblica Dominical e, por favor, já vá dando um joinha aí, compartilhe, curta, comente, ligue as notificações, tá bom? Todos os dias tem um vídeo, este é o 5º, amanhã faremos o 6º e tem outras coisas mais por aí. Se você puder, assista uma live que eu fiz com o Maciel, o presbítero Maciel. Nem tudo que reluz é ouro. Deus te abençoe e até amanhã, quando, em nome de Jesus, estaremos falando sobre Deus é bondoso em tudo que faz. Mesmo nós sendo maus, Ele é bondoso conosco. Um abraço a todos.